Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Arrancamos mais um ano de conversas na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com um tema diferente para dar tom a um ano ímpar. 2019, 50 anos depois do Homem na Lua, 40 anos depois do Comandante Koenig, do Espaço 1999, olhamos para o Espaço 2019 para perceber o que é que está a ser feito lá fora, no espaço lá fora e também no planeta Terra. Chamámos para esta conversa Zita Martins e Pedro Machado. Zita Martins é astrobióloga, é professora associada no Instituto Superior Técnico, foi colaboradora da NASA como cientista convidada, investigadora no Imperial College em Londres e trabalhou para a missão Marte ExoMars. É co-investigadora de duas missões espaciais, a Agência Espacial Europeia, e faz parte também de uma equipa envolvida na missão da Agência Espacial do Japão. Pedro Machado é investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, professor do Departamento de Física de Ciências, é investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e tem trabalhado no estudo da dinâmica atmosférica dos planetas do Sistema Solar, nomeadamente, por exemplo, a medição dos ventos da atmosfera de Vênus a partir da Terra. Vamos ter muito que falar nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, é um gosto de começar também, devo de confessar-vos, preparámos este programa para começarmos de uma maneira muito diferente o nosso programa com este tema. Que começo, Zita Martins, desta forma. Eu falei de efemérides, no fundo 2019 vai trazer-nos algum imaginário. Houve ali uma altura em que, não lhe sei dizer há muito tempo, mas a Zita vai talvez ajudar-me, em que pareceu não fazer sentido a esperança de um miúdo querer ser astronauta, como na minha geração se quis ser, porque as missões eram cada vez menos tripuladas, passou a não estar na primeira linha dos sonhos de uma criança. E agora de novo, e olhamos para 2019 e para o que está a acontecer em 2018 e a voragem de missões leva-nos de novo para o espaço. O que é que aconteceu aqui neste processo? As missões espaciais demoram sempre muito tempo. Quem trabalha nesta área das ciências planetárias sabe perfeitamente que não é um negócio, uma atividade. Também é um negócio, mas não é um negócio que se faça em 2 anos. Demora só a preparar uma missão espacial, demoramos cerca de 10 anos, com sorte, tudo a correr bem, e outros 10 anos a missão propriamente dita a acontecer. Portanto, demora muito tempo. E, portanto, entretanto, há razões políticas, como estávamos a dizer, não é só a questão do negócio, há também razões políticas, há a questão das várias nações quererem investir mais ou menos numa certa altura do tempo nessas missões espaciais e, portanto, depende de muita coisa. E depois depende também da competição saudável entre as diferentes nações. Neste momento temos a China muitíssimo forte, temos os Estados Unidos, obviamente os europeus também, mas depende também se há, digamos, uma competição saudável em que as nações puxam umas pelas outras e isso faz renascer o sonho não só das crianças quererem voltar a ser astronautas, mas disto das ciências planetárias. Aqui eu juntava ainda talvez mais 2 fatores, Pedro Machado, tem a ver com o seguinte. Primeiro, o sonho antigo era um astronauta português, eventualmente, ou uma criança portuguesa poder ser astronauta, e hoje em dia sabemos que provavelmente os portugueses, eu estou a falar de um país periférico, digamos assim, podem participar nos projetos espaciais de muitas maneiras sem ser astronauta. Isso leva-nos para o meu segundo fator, que é a interdisciplinaridade, que provavelmente se acentuou, ou seja, muitas disciplinas, muitos saberes concorrem na exploração espacial hoje em dia mais do que há 40 ou 50 anos? Sem dúvida. Contudo, gostava de pegar no facto de o que nós vivemos nos últimos anos, e tem a ver com essa questão de não haver astronautas durante algum tempo, é que houve um grande susto, há uns anos atrás, com a Apollo 13. E aqueles heróis de primeira página, na altura, que eram os astronautas, houve o grande risco das pessoas, a população em geral, ver os seus heróis morrerem direto com a Apollo 13. E, fruto disto, houve um desinvestimento enorme na exploração espacial. Por exemplo, o foguetão Saturno V, que eu vi em Houston há um tempo atrás,
não era para ir à Lua. Já tem dimensão para ir a Marte. Já estava preparado para ir a Marte. Já estava a ser pensado na altura. A questão é que, devido a este grande problema que houve na altura, começou-se a pensar mais baixinho, literalmente mais baixinho. Porque, por exemplo, a Estação Internacional e o programa de vai-vem espacial é o fruto de um revés. É um fruto deste fracasso, ou quase fracasso, porque acabou por correr bem, como sabe, da missão Apollo 13, e por isso só agora é que as pessoas que começaram a esquecer o grande susto que apanharam na altura. Porque é verdade que em tudo há riscos, não é? E nós como portugueses sabemos isso muito bem. Também acabou a Guerra Fria e aquela competição entre a União Soviética e os Estados Unidos do ponto de vista espacial também esmoreceu, e os Estados Unidos, e vamos falar sobre isso, passam a ter agora aqui outro tipo de, não é concorrentes, mas outros parceiros nesta exploração, não é? Sem dúvida. Por exemplo, eu sei que colegas meus americanos não tiveram autorização para colaborar diretamente com a missão chinesa que aterrou faz muito pouco tempo na Lua, no lado oculto. Está a falar hoje em dia. Hoje em dia. E porquê? Há duas razões para isso. Uma delas prende-se com o facto de verem essa concorrência ainda olham muito para a corrida espacial como algo de bandeira. E a outra questão é o facto da NASA ter uma componente militar. Portanto, a tecnologia da NASA não é só civil, é civil e militar. Portanto, há muitas questões sensíveis que não querem partilhar. Eu tenho imensa pena disso, sinceramente. Eu acho que até a Lua e o que se está a viver agora, de haver mais nações que se perfilam na primeira linha, acho que faz todo sentido, até como um precedente para a humanidade. Isto é de todos, é o planeta Terra, somos nós todos. E eu acho que deve haver este precedente na Lua para começarmos bem a exploração espacial e a ida a Marte, que vai se desenrolar seguramente nos próximos anos. E acho que é um bom princípio. Cita Martins, ajude-nos então a explicar as agendas, nomeadamente da NASA e de outros parceiros. Há de facto aqui uma componente estratégica, sempre houve. A componente militar, como estava a sublinhar Pedro Machado, também esteve sempre presente, e até vem do tempo da Guerra Fria, da Guerra das Estrelas, digamos assim. Aquilo que peço é que me ajude a explicar o que é que querem os chineses, afinal de contas, e o que é que os americanos, do tempo já em que Kennedy fez o famoso discurso em relação ao programa espacial, o que é que os americanos, para onde estão a direcionar hoje a sua estratégia espacial? Bem, primeiro que tudo, como eu disse, é esta questão da corrida. As várias nações querem ser sempre as primeiras em alguma coisa. E como o Pedro estava a mencionar, nestes dias ocorreu realmente a chegada de uma missão espacial chinesa ao lado oculto da Lua. E foram realmente a primeira nação a conseguir tal feito. É um feito gigantesco. Os próprios americanos reconheceram isso e deram uns parabéns. Portanto, esta questão de ser o primeiro a chegar a algum sítio, a conseguir ter sucesso numa missão espacial, é muitíssimo importante em todos os aspectos. Não é só uma questão de ego e de orgulho nacional da nação que consegue fazer isso primeiro, mas também é uma questão de retorno financeiro e de futuras colaborações. As diferentes nações têm alvos diferentes. Os chineses já estão a planear voltar novamente à Lua, mas com um objetivo diferente. Desta vez não é só ir ao lado oculto, é realmente ir à Lua, recolher amostras e trazer essas amostras de volta à Terra. Há também o plano de ter a sua própria Estação Espacial Internacional, portanto, uma estação espacial só da China. E também há planos, obviamente, de querer levar humanos a Marte. Isso é partilhado por várias nações e por várias agências espaciais. Os próprios americanos têm esse sonho, e não só a nível das agências espaciais, mas a nível até de empresas privadas. Várias empresas privadas que estão nesta corrida. Está a falar da SpaceX? Da SpaceX, obviamente, sim. E isto tudo porquê? Há grande retorno financeiro. Resume-se ao fim do dia também a isso. Porquê? Porque toda a tecnologia que está a ser desenvolvida, e em alguns casos inventada ou adaptada, pode ser adaptada mais tarde
para criar spin-offs. É o chamado spin-offs, há determinados objetos que nós usamos no dia-a-dia que vêm dessa exploração tecnológica. Exatamente, não é? E portanto tudo isso vai ter um retorno financeiro enorme e toda a gente quer ter essas patentes e toda a gente quer ter isso. E obviamente que a nação conseguir fazer isso tem um retorno financeiro enorme e já estamos a pensar, novamente como eu disse, não é a 1, 2 ou 3 anos, mas é muito mais futuro. E portanto resume-se tudo nesse aspecto. Os objetivos no fundo são iguais, digamos assim, toda a gente quer ser o primeiro. Pôr lá a bandeira. Pôr lá a bandeirinha. Os objetivos nesse aspecto Não e os mudaram. locais não mudaram. Pedro Machado, vamos falar da Lua. Também esteve um pouco eclipsada no debate, porque começou a falar muito em Marte e pensa, a Lua já lá fomos, temos lá o Neil Armstrong e outros, e portanto vamos passar a Marte. Isto, na exploração espacial não é assim, porque se vai aprendendo um pouco de todas as missões. Neste momento temos a China muito agressiva na Lua, com esta nota que deram em relação ao lado, digamos, obscuro, não é? Da Lua. Os indianos, penso que estão a trabalhar numa missão lunar não tripulada, também neste momento. O que é que estamos a tentar descobrir ainda mais na Lua, Pedro Machado? Eu acho que há muito para descobrir. E, para já, a Lua é o passo sensato. O próximo passo faz todo o sentido que seja na Lua, porque aqui ao lado, se houver algum problema, pode haver socorro. E muito do que, por exemplo, na ida a Marte, que se está tanto a falar, obviamente, para mim, pelo menos, faz todo o sentido que todo o treino deva ser feito na Lua. Ainda para mais porque a Lua é mais agreste, é mais inóspita do que propriamente Marte, com exceção da distância. Porque na Lua, o facto, por exemplo, não é, repare, o facto desta missão chinesa ter ido a aterrar, a lunar, mais corretamente. Exatamente. No lado oculto, não obscuro, porque é um lado que recebe a mesma radiação solar do que o lado que está virado para a Terra. Simplesmente a órbita está sincronizada com a Terra. Agradeço a correção. Não, é muito falado, é verdade, o lado, desde o Dark Side of the Moon, né, dos Pink Floyd, mas não, é e os chineses chegaram lá. o lado oculto. Mas porquê? Se pensarmos nisso, porquê que eles foram para o lado oculto da Lua? Porque todo o estudo que eles dizem em termos mineralógicos pode ser feito do lado virado para a Terra. Há razões? Claro que há. E ter sido no polo que foram aterrar dentro daquela cratera faz sentido. Faz muito sentido. Quais são as razões? Ajude-nos lá a perceber. Então, uma das razões é nós sabemos que há gelo de água em fraturas perto dos polos. E o gelo de água é muito importante se queremos levar humanos para a Lua, em termos de longo prazo. Porquê? Para já a água em si. Depois, separando a molécula de água, temos hidrogênio, que é um ótimo combustível, temos oxigênio. Portanto, estas razões são extremamente importantes. A outra questão tem a ver com o facto de, vão-se vir os objetivos desta missão atual, a Chang'e 4, tem como estudos além da botânica, estudos mineralógicos, etc., que são relevantes, até do ponto de vista económico, como diz a Zita, é obviamente muito relevante. As terras raras para a eletrónica são muito, muito importantes. Mas há outra questão, que é o estudo do vento solar, das radiações cósmicas, etc. Estão a estudar como é que vai ser feita a proteção da vida dentro de alguns anos. Na Terra? Na Lua. Na Lua. Na Lua, com uma missão espacial, como disse, o Espaço 1999, que é da minha juventude, não é? Que vem agora. Vem uns anos atrasado, mas vem agora. E vem seguramente. Eu acompanho já há alguns anos uma missão da Agência Espacial Europeia, que Portugal pertence de pleno direito, portanto, os meninos que nos estão a ouvir podem ir para a astronauta. Vamos ter um astronauta português. Sim, tem que começar agora. Claro que sim. Para quando? Daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Mas tem que começar agora. E por isso é que Portugal pertence à Agência Espacial Europeia de pleno direito. Mas estava eu a dizer, há um projeto da Agência Espacial Europeia chamado Moon Village, que a ideia é, como a ideia chinesa, de construir uma base de longo termo para humanos na superfície da Lua. Isto é um treino. É o trampolim, é a catapulta para os próximos passos. Temos que passar por isso. Claro que sim. Isso é o Espaço 1999. É? Sim, e mais uma questão relativamente ainda a esta missão a Chang'e 4. Realmente há também uma experiência a nível biológico. Portanto, foram levadas plantas
e a mosca da fruta e tudo o resto. Portanto, foram, digamos que uma mini biosfera para esse lado oculto, realmente para testar se é possível, principalmente a parte das plantas, crescer e fazer fotossíntese desse lado. Porquê? Porque isto já tinha sido testado antes na Estação Espacial Internacional, em condições de microgravidade, mas não se tinha a certeza absoluta realmente se consegue ou não, especialmente com as condições da Lua. E neste momento as equipas chinesas estão a testar isso para, no futuro, realmente conseguimos ver se conseguimos ter humanos e conseguimos ter pessoas lá a viver. Porque toda a questão da vida não é só levar humanos, obviamente, os humanos necessitam de água, de comida, etc. E, portanto, precisamos de ter agricultura, digamos assim. É a velha ideia da base na Lua. Sim, exatamente. Mas aqui na nossa conversa estávamos a articular isto com a questão de Marte e a ideia de um treino, um centro de treino ou algo. Não sei se é algo em caminho, mas faz sentido também do ponto de vista de treino em relação às missões futuras e fazer dali digamos, uma base que possa projetar também por si outra missão? Faz todo o sentido. Primeiro, isto nesta área da exploração espacial, fazemos tudo em passinhos de bebê. Temos treino de astronautas cá na Terra, que não é, obviamente, o replicar exato das condições no espaço, mas é um primeiro passo. Depois temos, supostamente, e de futuro, que estamos já a planear, e como o Pedro disse, antes de chegar a Marte, ter uma base na Lua realmente para levar lá humanos e testar, e como o Pedro disse muito bem, se houver qualquer problema é muito mais fácil e muito mais acessível socorrer astronautas realmente que estejam na Lua do que astronautas que potencialmente possam ir para Marte. E portanto é tudo feito e estes passinhos são dados em passinhos de bebê e obviamente a Estação Espacial Internacional que tem um papel fundamental, embora realmente os astronautas não estejam lá por períodos de tempo indefinidos, 6 meses, 1 ano que realmente os astronautas costumam lá estar e os efeitos enormes que nós sabemos que isso tem a nível da saúde. Portanto, todas essas condições estão neste momento a ser testadas e esperemos que daqui a uns anos possamos testar essas condições, mas noutros locais do nosso sistema solar. Vamos então falar um pouco de Marte, Pedro Machado. Já vamos à questão que eu peço à astrobióloga para explicar um pouquinho melhor da questão do que é a vida em Marte, mas um bocadinho de pedagogia sobre porque é que estamos em Marte, ou porque é que queremos ir a Marte e porque é Marte em particular, Pedro Machado? Nós temos que ir a Marte, é a pulsão da viagem, eu acho que é o que nos torna humanos, que é esta curiosidade. Se houver um deserto com uma pedrinha, nós de certeza que vamos levantar a pedrinha para ver o que é que está por baixo. Nós temos que ir a Marte porque podemos ir a Marte. E já podemos ir a Marte. Eu diria podemos, com umas aspas, obviamente, porque há uma grande preparação, ainda vão ser necessários muitos anos para fazer as coisas bem feitas. E bem feitas significa não somente a parte tecnológica, mas eu diria também as questões dos objetivos, até as questões legais. Tudo isso deve ser bem pensado antes, como, por exemplo, nós já temos um precedente cá na Terra com o caso da Antártida, em que há uma carta legal, apesar de haver vários consórcios de diferentes países em que dentro das estações existe a lei do país, mas que todos eles se regem por uma carta internacional. E eu acho que isto é muito importante, nós começarmos a preparar bem as coisas. Se não prepararmos bem, obviamente que vai haver tentativa de haver takeovers e de haver quer companhias, quer pessoas que vão tentar tirar o máximo dos dividendos. Isso acontece sempre, já acontece inclusive neste momento. Daí que a questão da ida para Marte, eu diria que é o próximo passo. Mas quando está a falar da ida, está sempre a falar da questão tripulada, ou seja, da questão do humano chegar a Marte. Não necessariamente, aliás, eu vejo ao contrário. Nós temos sondas e temos em vários pontos do sistema solar. Sim, temos, e Marte é pródigo na quantidade de missões que estão quer em órbita, quer já deveria haver até sinais de trânsito, porque a quantidade de rovers que estão neste momento na superfície de Marte. Mas isto é um primeiro passo e, na verdade, o primeiro passo tem que ser robotizado. Tem que ser robotizado, temos que ter impressoras 3D no terreno, temos que começar a preparar a ida com muito tempo de antecedência. E porquê? Porque, por exemplo, Marte não tem campo magnético para proteger a vida à superfície
do vento solar, que são partículas de alta energia, e das radiações cósmicas. Esta é uma das questões. E depois há outra questão. Nós pensamos sempre, pomos uma cúpulazinha e dentro da cúpula, como estamos habituados a ver nos filmes de ficção científica, temos ar e por isso podemos... Vivemos lá numa estufa. Numa estufa, literalmente. Mas não é bem assim, porque o facto da atmosfera ser muito diáfana em Marte faz com que os micrometeoritos e os meteoritos que caem sobre Marte, por exemplo, na Terra, por dia, caem em média cerca de 2 toneladas de meteoritos por dia. Ora, o que é que acontece? A nossa atmosfera protege-nos, porque a maior parte deles, os mais pequenos, são desintegrados ao passar à atmosfera. Ora, em Marte isso não acontece. Ou seja, são microbalas que iriam perfurar as tais cúpulas. Portanto, tem que ser pensado, tem que ser preparado de antemão, tem que se pensar como é que se utiliza os materiais locais, porque não podemos levar tudo às costas. Temos que levar o que existe lá. Temos que arranjar lá uma casa. Temos que arranjar lá uma casa. Isso tem que ser pensado e por isso as primeiras missões, obviamente, têm que ser robotizadas. Zita Martins, vamos lá explicar isto da vida em Marte. Basicamente, vida microbiana e não é propriamente... quer dizer, procuramos água, os nutrientes, a tal fonte de energia, os tais critérios de habitabilidade que, no fundo, fazem parte da avaliação que é feita sobre a vida. Primeiro que tudo, há que esclarecer, ainda não foi detectada vida em Marte. Portanto, isto para deixar bem claro para quem nos está a ouvir. Depois, obviamente que há uma série de missões espaciais, de forma direta ou indireta, que andam à procura de formas de vida em Marte. Não andamos à procura de homenzinhos verdes, andamos de facto à procura dessas formas. Se os encontrarmos. Se os encontrarmos, excelente, muito bem, e vamos dar sempre uma câmara em cada uma destas missões espaciais e, portanto, se eles existirem, lá estará a câmara. Captamos e tiramos fotos. Mas realmente esse não é o objetivo principal. O que se anda à procura são de formas de vida muito simples, digamos assim, micro-organismos. Mas, primeiro que tudo, como eu disse, há formas indiretas de ver realmente se a vida é possível em Marte. Então, realmente, o que se anda à procura, anda-se à procura um bocadinho a espelhar o que nós sabemos da vida aqui na Terra. E a vida aqui na Terra realmente necessita de várias condições. Necessita de água na forma líquida, necessita de nutrientes e necessita de uma fonte de energia. E, portanto, andamos à procura de tudo isso em Marte. O foco principal tem sido a água na forma líquida. E, portanto, muita vez nós vemos nos meios de comunicação social realmente a dizer foi encontrada, mais uma vez, a água na forma líquida ou de forma direta ou indireta no planeta vermelho. Isso é importantíssimo. Porquê? Significa que potencialmente formas de vida que consigam viver em condições extremas, e eu já vou explicar porquê extremas, poderão existir em Marte. Realmente, Marte, neste momento, nós não estamos a ver água ou grandes oceanos presentemente no planeta vermelho. O que nós sabemos por análises geológicas e outras análises é que no passado existiu muita água sob a forma líquida nesse planeta. Neste momento, à superfície, pelo menos não estamos a ver isso. Existe, de facto, detecções que mostram que poderá haver água na forma líquida no subsolo. Mas mesmo aí, nós sabemos que, por exemplo, nos polos, foi detectado no verão passado, há cerca de 6 meses, foi detectado realmente um grande lago no subsolo, no polo de Marte. E realmente essa água não deveria estar lá. Porquê? Porque os polos têm uma temperatura média mais ou menos entre menos 65 e menos 68 graus centígrados. E nós sabemos que a água líquida não deverá ser líquida a essas temperaturas. Mas, por outro lado, também sabemos que Marte é muito rico em determinados sais. E, portanto, nós pensamos aqui na Terra, há determinados locais aqui na Terra em que micro-organismos existem em locais com um sal muito elevado. Por exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto é um desses locais. Apesar do nome dizer Mar Morto, o Mar Morto tem micro-organismos que existem em condições muito elevadas de sal. Portanto, são os tais micro-organismos, os termófilos. E, portanto, ao descobrirmos essa água líquida, ainda que no subsolo de Marte, significa que a probabilidade de existirem micro-organismos no planeta vermelho aumenta. Não quer dizer que exista diretamente, mas aumenta. Isso é para um lado, portanto, é esta questão da procura de vida. E por outro lado, tudo o que nós estávamos a dizer anteriormente de futuro, de levarmos humanos a Marte, estabelecer lá uma colónia. É muito mais fácil ter água já no planeta vermelho, apesar de ser necessário furar o solo e retirar essa água, e ainda que a água seja salgada, mas é muito mais fácil do que ter que levar a água daqui da
Terra. Há problemas de custos, há problemas de engenharia, portanto, torna-se muito mais fácil que a água na forma líquida já esteja em Marte. Portanto, todas essas questões tornam muito excitantes esta descoberta da água líquida em Marte. E olhando assim numa perspectiva muito mais longo prazo, e quem trabalha no espaço deve certamente ter esta escala na sua cabeça, se nós tivéssemos essa base na Lua mais estabelecida, aqui estamos a falar de uma eventual colonização, provavelmente para os mesmos efeitos, também uma base em Marte, Pedro Machado. Sem dúvida. Não é eventual, nós vamos fazê-la de certeza. Claro, tem que ser. Mas teremos que transportar, temos que fazer aqui uma autoestrada da Terra a Marte para levar coisas? Temos que levar o mínimo possível, e concordo 100% com o que a Zita disse. A questão é que quando nós temos material local, temos que saber utilizá-lo. Por exemplo, o facto de o projeto que eu já referi da Moon Village da Agência Espacial Europeia, a ideia é fazer uma espécie de estruturas que são recobertas com o solo local. Portanto, as tais casinhas são uma espécie de buracos dos hobbits. É muito engraçado, mas muito eficaz. Para já porque utiliza-se 90 e tal % do material é material local. Depois, a questão deste solo que recobre as estruturas que são pré-fabricadas, mas que no fundo a maior parte do material é o próprio solo local, que protege das radiações cósmicas, do vento solar e dos micrometeoritos que estávamos a falar há pouco, além de funcionar como um isolante. Portanto, tudo isto faz imenso sentido, tendo em conta que nós vamos levar a nossa inteligência, mas a inteligência é como na rota da seda. O que se vai transportar é leve. As especiarias que vamos transportar hoje nesta nova rota espacial vão ser as ideias. Nós temos que levar a nossa inteligência e, claro, deram muito jeito as impressoras 3D para fabricar todas estas... O básico. Fabricar lá. Fabricar lá. E mais uma questão que é muito relevante, que é o regresso. Não é só a ida. E o regresso. Há que voltar, não é? Sim. Há que voltar. Porque tem que ser bem feito. E a vida, aqui tem a nossa especialista na vida, que é a Zita Martins, que estuda a coisa mais valiosa que há no universo que nós conhecemos até hoje, que é a vida. Portanto, temos que respeitar a nossa própria vida, e a vida que nós levarmos para Marte ou para outros sítios tem que ser, obviamente, muito bem tratada. 2019, vamos olhar muito rapidamente para o que está aqui à nossa frente, já não falando de outras missões, mas, por exemplo, falando de Marte, por exemplo, a missão InSight vai ter resultados, eventualmente em 2019, ao longo do ano, provavelmente até já 2020. O que é que anda à procura em particular? O que é que a missão vai trazer? A missão tem vários objetivos. Tenta descobrir realmente o interior do planeta vermelho, e até agora nós conhecemos, digamos assim, o planeta Terra, o interior do planeta Terra, mas nós não conhecemos realmente o interior de outros planetas e corpos celestes do nosso sistema solar. E, portanto, esta missão, a InSight, levou sismógrafos para tentar verificar se há abalos no interior do planeta vermelho, e isso irá dar pistas sobre o conteúdo, digamos assim, do planeta vermelho. Irá também ter instrumentos que irão medir a vibração e a oscilação à medida que o planeta vermelho orbita à volta do Sol, e finalmente irá furar o planeta vermelho e irá medir a temperatura. Isso serve para quê? Voltamos novamente à questão da água líquida, porque ao medirmos a temperatura no subsolo, dá-nos pistas, ainda que indiretas, de como estará, por exemplo, a água e outros componentes no subsolo. No fundo, estamos a tentar perceber um pouco mais do planeta vermelho, que parece que nós sabemos muito, mas ainda há muita coisa por descobrir. Sim, de facto, estava a olhar aqui para o mapa, para a quantidade de sondas que já amartaram, não sei se é assim que se vai dizer, desde 71, desde a Mars 3, passando por um conjunto de... Aliás, inclusive missões falhadas. Sim, muitas. Como na ciência e muitas outras áreas da vida, os falhanços também
dão grandes lições, sobretudo para o futuro. Pedro Machado, ainda há outras missões aí, talvez menos mediáticas. Ajude-nos só a perceber o que espera em 2019. Por exemplo, temos uma missão a explorar Júpiter, missão Juno. Há diversos sobrevoos em Júpiter. Estamos a estudar o Sol. Há uma missão chamada Parker Solar Probe, que também, tanto quanto julgo perceber, também vai tentar explorar um pouco de Vênus. E à margem de Marte e da Lua, o que é que estamos aí a trabalhar? Há muitos projetos, há muitas missões a voar neste momento e outras em fase de conclusão ou de continuação. Por exemplo, o caso de Mercúrio, vamos começar por Mercúrio. Temos a missão Bepi-Colombo, que foi lançada há relativamente pouco tempo e que nós vamos ter a sorte de utilizar um flyby a Vênus para estudar a atmosfera de Vênus. Falando de Vênus, há neste momento uma missão japonesa chamada Akatsuki, com quem nós colaboramos diretamente. Aliás, eu estou a fazer a mala, quando sair daqui vou para o outro lado do mundo para fazer observações em Mauna Kea, no Hawaii, vamos fazer observações com o telescópio da NASA, chamado IRTF, e ao mesmo tempo são observações coordenadas com essa missão japonesa chamada Akatsuki. Basicamente, nós vamos dizer agora apontar para ali, e eles apontam exatamente para o mesmo ponto que nós estamos a apontar o nosso telescópio, porque as observações são complementares e, utilizando os dois tipos de observações ao mesmo tempo, conseguimos fazer um tipo de estudo muito mais profundo. Isto em relação a Vênus. Em Marte já falamos de várias missões, mas vem a segunda parte da missão ExoMars, que é uma missão extremamente importante, que tem a ver com o estudo, ou pelo menos uma das bases dos seus objetivos, é o estudo da variabilidade espacial do metano na superfície de Marte. Tem outros objetivos, obviamente, mas que é uma questão muitíssimo importante e que a Zita Martins sabe de certeza muito mais do que eu sobre esse assunto, apesar de nós tivermos a fazer observações de Marte há pouco tempo atrás, durante a grande tempestade de poeira que assolou Marte e cobriu integralmente o planeta durante os últimos meses. E que, repare, imagine uma colónia de humanos em Marte com vários meses com uma tempestade de poeira que cobriu integralmente o planeta. Está a pensar as comunicações, a eletrónica, os painéis solares a não funcionarem. Portanto, estudarmos isso é muito importante. E nós estivemos a estudar, ainda hoje de manhã estive a fazer contas sobre os nossos dados. Portanto, isto está tudo interligado, como está a ver. Portanto, a questão de Marte, temos missões que estão neste momento ou a correr ou que vão ter uma segunda fase. E depois agora, Júpiter, por aí? Sim, depois em Júpiter temos a missão Juno neste momento e em preparação a maior missão em termos de dimensão da Agência Espacial Europeia, que é a missão de JUICE, que está em preparação, que tem uma grande componente da astrobiologia em relação às luas, estudos da possibilidade de haver ou vida ou componentes orgânicos importantes, mas suponho que aqui a nossa especialista sabe muito mais do que eu sobre o assunto. Complementar. Com certeza, porque é uma missão que eu tenho imenso gosto em poder ser útil para a professora Zita Martins e dar-lhe imensos dados que ela vai interpretar muito bem daqui a algum tempo, mas é uma missão que vem aí em relação a Júpiter. Em relação a Saturno, acabou agora foi um grande sucesso da exploração espacial, a missão Cassini, Huygens Cassini, que tinha uma componente da Agência Espacial Europeia, que foi um lander, uma parte da nave que aterrou numa lua de Saturno chamada Titã, que nós tivemos também a observar há 2 meses atrás, e que é muitíssimo importante, porque é um corpo que tem uma atmosfera em equilíbrio hidrostático, ou seja, que se mantém ao longo do tempo, e que é um pouco mais densa que a atmosfera da Terra, mas rica em hidrocarbonetos, imagino. Um sítio inóspito e muito bizarro seguramente, mas com uma química orgânica, pelos vistos, muito rica e que nós temos muito interesse. Portanto, eu suponho que nos próximos anos vamos colaborar imenso. Já está a pensar para lá de Marte, já está a pensar noutros locais. Sim. Nós fazemos parte, ambos, de uma missão espacial que está em preparação, chamada Ariel, da Agência Espacial Europeia, que vai voar, imaginem, em 2028, que é um telescópio espacial para estudar as atmosferas dos exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas. E quer eu, quer
a Zita Martins, pertencemos a esta missão, ao consórcio português de suporte a esta missão. Zita Martins, os seus destaques de 2019 têm, para além de todo este trabalho onde está envolvida, eu estou a falar também, por exemplo, daquilo que, por exemplo, os japoneses estão a fazer. Mas, exatamente. Olha, ajude-nos aí a perceber as suas grandes expectativas para este ano. Bem, há várias, para além de tudo o que o Pedro mencionou, que realmente para a nossa comunidade científica é um ano maravilhoso, mas para além disso temos também grandes missões espaciais a asteroides. Temos a missão espacial OSIRIS-REx, que é uma missão espacial da NASA, que vai a um asteroide chamado Bennu. Neste momento acabou de entrar na órbita, portanto está a acompanhar este asteroide, portanto esperemos ter amostras que irão regressar à Terra. E o que é que aprendemos com os asteroides? Os asteroides dizem-nos um pouquinho sobre a formação do nosso sistema solar. Eu costumo dizer que são como máquinas no tempo. Enquanto, por exemplo, a Terra e outros planetas continuaram a modificar-se desde a sua formação, alguns asteroides permaneceram preservados. E, portanto, nós, ao analisarmos esses asteroides, estamos realmente a saber que condições físicas, químicas, etc., ocorreram no nosso sistema solar há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Que outros destaques? ExoMars? Eu diria também a missão Hayabusa 2, obviamente porque faço parte, e Sim. portanto esta missão Hayabusa é da Agência Espacial Japonesa. No fim deste ano, de 2019, irá recolher amostras e começar a sua viagem de regresso à Terra, para, no ano a seguir, toda a equipa japonesa e internacional irmos ao Japão e começamos a fazer análises. Portanto, da minha parte, estou muitíssimo contente, porque vai ser muitíssimo excitante estar a analisar essas amostras. E já tem agenda para 2020. Já tem agenda. Para onde é que devemos ligar? Procurar no Japão, sim. Vamos a sugestões que estamos sempre, aliás, sempre acompanhados em fundo por uma música tão particular como a de Mário Lajinha, neste momento do programa, com algumas sugestões para quem queira saber mais, e há por aqui. Enfim, eu teria dificuldade eu próprio de começar por algum lado, mas como são tão conhecedores, conseguem certamente restringir a algumas sugestões. Pedro Machado. Bom, eu começo, porque nós somos sempre muito antropocêntricos em tudo o que nós imaginamos. Se olharmos, por exemplo, para a ficção científica, vemos sempre que são seres com o tamanho dos humanos, bípedes, quase iguais a nós, mas às vezes um pouco um puzzle com um bocadinho de um lagarto. Exatamente. Bom, eu acho quando são filmes um pouco mais para o terror, aparecem com pedaços de aranhas ou de escorpiões ou assim umas coisas, mas no fundo é uma espécie de montagem de um puzzle a partir de coisas que nós conhecemos. E eu gosto de pensar em coisas que nos ajudam a abrir a cabeça, a pensar de uma forma inovadora. Porque, por exemplo, esta questão da vida, que é algo que nos move e que é tão relevante pensarmos o que é isso da vida. Uma coisa, um livro de um escritor chamado Stanisław Lem, que eu gosto muito, porque eu acho que é completamente inovador. É uma disrupção completa em relação ao nosso modo de pensar, que se chama Solaris, e que há também um filme ótimo, excelente, maravilhoso, de Andrei Tarkovsky. Não é o outro, é um de Hollywood, que desculpem lá, mas não, acho que está muito mal feito. A versão de Tarkovsky é que manda. A versão de Andrei Tarkovsky é lindíssima e que tem a ver com, ao fim e ao cabo, um planeta que desenvolve ácidos nucleicos no seu mar e que desenvolve a consciência. É um ser, o planeta, é um ente. Repare que isto é tão longínquo do ET. Eu adoro o ET. Sim. Adoro o ET, mas neste caso eu acho que nos ajuda muito a ter uma visão diferente em relação ao cosmos. Zita Martins? Bem, eu terei aqui para o Carl Sagan, que foi realmente a minha inspiração, e eu diria o livro, que é também neste caso depois um filme, O Contacto, sem sombra de dúvida. Continua. E ainda é ser inspirador, não é? É muitíssimo inspirador, e cada vez que eu leio ou que vejo o filme continua muitíssimo atual em todas as questões que levanta, tanto a nível da ciência como todas as questões que são levantadas no filme. São muitíssimo bonitas. Já agora, violando aqui a nossa regra, a questão ética também entra
nesta equação? É tudo uma Entra questão sempre. só técnica? Não, entra a questão ética e entra também a questão de lei. Nós falamos, por exemplo, em levar humanos para Marte. Antes de levarmos humanos para Marte, há uma questão que se chama de proteção planetária, que obriga, e que todas as nações assinaram esse acordo, que não é permitido poluir e contaminar, a palavra certa é contaminar, nenhum planeta ou corpo celeste no nosso sistema solar. O mesmo se aplica quando temos amostras a voltarem ao nosso planeta. Todas essas amostras são desinfetadas, por assim dizer, numa linguagem simples, de forma a não contaminar a nossa Terra, porque se houver uma forma de vida avançada, digamos assim, poderia matar e aniquilar a nossa espécie humana. E, portanto, toda esta questão da proteção planetária é uma questão de ética, mas é também uma questão de lei e todas as nações fazem parte e concordam nisso. Cita Martins, Pedro Machado, muito obrigado por nos contaminarem neste ano de 2019 com esperança, e estaremos atentos neste calendário completamente frenético de descoberta espacial neste ano ímpar 2019, que vamos também debater ao longo do ano aqui na Renascença, aos sábados de manhã, no Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, fechando e abrindo sempre com a música de Mário Leginha, num programa com André Peralta, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana.